Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Convites de Sheila. É possível. Não desista agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito imortal a felicidade será sempre possível. Uma boa palestra a todos. Assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio na noite de hoje. Que possamos, cada um de nós, nos ligarmos a Deus nosso Pai, nosso Criador, tendo em vista que Deus está sempre ligado a nós, sendo necessário então que nós venhamos a nos ligar com Ele. Para início da nossa exposição doutrinária, eu convido então cada um para procurar sintonizar com o Pai Criador. Senhor Deus Pai, vós que és infinita misericórdia e sabedoria, queremos-te, Senhor, nesse instante, te agradecer profundamente pela dádiva da vida, pela oportunidade que é concedida a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por todo auxílio e amparo que recebemos no dia de hoje, desde o instante em que acordamos, em que despertamos para a vida, até o presente momento. Obrigada, Senhor, pela proteção amiga de nosso Espírito protetor, de nosso anjo guardião, que está sempre à nossa volta, nos sugerindo os bons pensamentos, as boas atitudes, nos livrando muitas vezes dos erros, dos equívocos, das nossas escolhas impensadas. Agradecemos a presença amiga desses irmãos em nossa vida.
Agradecemos a Ti, Deus Pai, por enviares o Teu Filho amado para nos instruir, nos iluminar, nos aconselhar, nos abrir os olhos de enxergar a vida. Obrigada, Senhor. Queremos agradecer ainda aos espíritos trabalhadores do mundo invisível, que agora se fazem presente, trabalhando em nosso auxílio, em nosso benefício, procurando auxiliar cada um de nós nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, naquilo que necessitamos de auxílio e de apoio. Pedimos a eles, então, a permissão para darmos por iniciado a atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A nossa palestra, então, da noite de hoje é com o nosso irmão Laércio. Que os bons espíritos lhe inspirem, lhe iluminem e que possamos aprender bastante nesta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos. É uma alegria, mais uma vez, podermos nos reunir neste templo de oração, nesse tempo de luz, onde reina a paz, a harmonia, onde recarregamos as nossas baterias para que cada um de nós consiga, no curso da sua existência, chegar com êxito àquilo que foi programado para esta reencarnação. Temos a oportunidade hoje de abordar um tema que, a partir de uma frase, podemos dizer que toda a doutrina ali está contemplada. E esta frase está no túmulo do insigne codificador da doutrina espírita, Hippolyte de Leon de Desarts Rivail, conhecido no meio espírita e não espírita por Allan Kardec, né? Este que teve como missão aqui na Terra, à frente dos trabalhos no mundo material, à frente da vinda do Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? A frase é a seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Isso está escrito lá, né? É uma frase atribuída a Allan Kardec, mas a frase não é dele, mas está lá no túmulo do Mestre, que configura um poder de síntese de toda a doutrina. Então vem o Espiritismo, na sua vez, né, clarear a visão do mundo espiritual para todos nós, descortinando esse véu da ignorância e apresentando-nos, sem equívoco, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, facultando a quem quer o entendimento das leis que regem o mundo espiritual. O Espiritismo apoia-se em 5 pilares básicos, sendo este a crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos e a reencarnação. Então, esses pilares básicos, entre outros que fazem parte do bojo da doutrina espírita, vêm nos dar esse chão, né, onde possamos apoiar os nossos pensamentos, dilatá-los e, através da razão, na lógica do mecanismo que a vida na reencarnação nos propõe, tendo como objetivo o nosso progresso espiritual. Então, nessa frase, nascer, reencarnar, viver na vida de relação como estamos aqui, morrer, renascer ainda, voltar a nascer, progredir sempre, esta é a lei. Isso por si já é tão consolador, né, que diante dos desafios que todos nós enfrentamos no mundo, fazendo parte desse mecanismo pela misericórdia divina, concedendo a nós resgatar através de expiações, provar
né, o nosso desenvolvimento e evolução espiritual, esse mecanismo se chama reencarnação. Então, nessa frase, ela contém, de forma sintetizada, a amplitude do conhecimento da doutrina espírita, né, que tem como uma das suas grandes missões da doutrina espírita a renovação do homem no mundo. A nova era, a era do espírito, a era do espírito imortal, a vida continua. Esse é o ponto. E esse ponto de vista é contido no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essa ideia clara que se tem do mundo espiritual, da vida espiritual ou da vida futura, quando Jesus, ele próprio diz, meu reino não é deste mundo, claramente ele está falando de uma vida futura, estando ele aqui de passagem, né? Então, tendo essa clareza da vida futura, isso proporciona a nós esta fé inabalável dessa vida futura, né? Esta fé que nos permite encarar frente a frente os problemas, os desafios existenciais. E esse entendimento da vida futura, da continuidade da vida depois dessa existência, depois dessa experiência, ela tem como consequências enormes na moralidade dos homens na Terra. Consequências enormes no comportamento de cada um de nós, porque muda drasticamente o ponto de vista da nossa existência. Aquele que tem nesta vida, nessa existência, né, a visão da única oportunidade de estar, fecha-se toda a expectativa de felicidade no túmulo. É como se a vida, a existência única do espírito comece no túmulo, no berço e termina no túmulo. Mas quando dilatamos o entendimento, o olhar para além das fronteiras do mundo físico e entendendo as razões disso, há de fazer com que nós venhamos a mudar o nosso comportamento visando o mundo espiritual. Então, esse tema, né, e veja, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna uma simples passagem. E todos os problemas, desafios que nós vivenciamos passam a ser incidentes da experiência. Então, veja, muda o nosso ponto de onde apoiar o nosso pensamento para encontrar aí algo em que nos alimente de encontrar justiça, o amor e a caridade. Então, Kardec vai trabalhar na segunda parte do Livro dos Espíritos, lá, da volta do espírito à vida espiritual extinta à vida física, né? Fenômeno denominado de morte. Então ele trata essas questões no Livro dos Espíritos. A partir da questão 149, Kardec faz a seguinte pergunta: e que sucede à alma? Veja, tem horas que Kardec fala alma e tem horas que ele fala espíritos. Qual é a diferença? Didaticamente, Kardec faz essa diferença para dizer: alma é quando o espírito está encarnado. Então, a gente vai aprofundando o texto e vemos como Kardec vai trabalhando essas questões. Então, quando ele fala em alma, é o espírito encarnado. Quando fala espírito, é o espírito desencarnado. Então, ele trata didaticamente, né? O elemento é o mesmo, mas só para nos situarmos que hora estamos falando de um espírito encarnado e que hora estamos falando de um espírito desencarnado. Então, o que sucede à alma, espírito encarnado, no instante da morte? Ao que os espíritos respondem: volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, o que ele está dizendo para nós? Nós estamos aqui apartados momentaneamente
da vida espiritual. Então, estamos de passagem rápida pelo mundo material, nessa experiência física, mais breve, cumprido o curso que ela se propõe, retornaremos ao mundo espiritual. Então, esse mecanismo acontece ininterruptamente até que não precisemos mais reencarnar em mundos materiais. É um processo de evolução de cada um de nós no mundo em que nos encontramos. Aí ele continua a pergunta: então, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Então, o que ele está dizendo para nós é isso. Ele faz a pergunta: nós continuaremos sendo o que somos? E os espíritos respondem: sim. Jamais perderemos a nossa individualidade. O que seria se a perdêssemos? Então, os espíritos são claros em dar a resposta a Kardec nessa pergunta. Este é o Livro dos Espíritos. Esse livro tem 1019 perguntas de Kardec e resposta dos espíritos diretamente, né? E aqui praticamente tem todas as nossas dúvidas, nossas questões, nossos questionamentos. Se procurarmos em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, né? Então, a vida continua. Talvez muitos de nós pensemos ainda como Tomé. São Tomé, todo mundo conhece São Tomé, né? A vida continua? Será que continua mesmo? Será que isso não é uma fantasia, uma loucura nossa? Será que a vida continua? Graças a Deus, a vida continua. Imagine se não continuasse. Se encerrássemos ali, no túmulo. E essa dúvida, ela está presente junto a nós. Porque muitos querem, como São Tomé, ver para crer. A existência, não. A vida continua. A existência, não. Porque a existência é esse período do berço ao túmulo. Mas a vida do Espírito é uma só, desde que foi criado. Fomos criados, está aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, ali na questão 120, 121, fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Mas 100% perfectíveis. A partir da criação, todos os espíritos veiculam-se pelas experiências até atingir a perfeição, a pureza, espírito puro, onde reina, evoluindo sempre, né? Todos chegaremos a essa perfeição. Vou usar aqui de um exagero de expressão, né? Figura de linguagem, hipérbole, é isso, né? Vou usar para gravar para todos nós. Diz assim: felicidade, quando atingirmos a perfeição, a pureza espiritual, felicidade eterna, permanentemente, para sempre. Para não deixar dúvida. Seremos felizes para sempre, de forma inalterável. Dá uma prova. Vê de Cristo, vê de Jesus. Felicidade plena. O Cristo, o único Espírito puro que nós conhecemos, que esteve junto de nós aqui na Terra. Por 2 vezes ele se aproxima do orbe, quando na sua programação da vinda e da criação do planeta. Então Cristo esteve aqui, este Espírito puro. Mas não pensemos que a vida eterna, a felicidade eterna, permanente para sempre, é gozar de uma ociosidade infinita. Prova, o Cristo, o que ele diz? Meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Quem pensa em tirar férias no mundo celeste, nem vai. É muito trabalho, mas é um trabalho de amor. E é esse trabalho de amor
que gera felicidade. Então, quanto mais amamos, quanto mais, por isso que Kardec vai dizer, fora da caridade não há iluminação do espírito, fora da caridade não há evolução do espírito. Não é fora da igreja, é fora do fazer o bem. Muito bem. Outras provas da existência e da sobrevivência do espírito, já que estamos falando desse retorno à vida espiritual, que costumeiramente ouvimos dizer assim, mas nunca veio alguém do lado de lá para dizer que lá existe. Nossa! Está recheado de informações do mundo espiritual. Kardec trabalha essas questões também, quando ele vai falar da exteriorização da alma. Mais uma vez, a exteriorização da alma, do espírito encarnado, que acontece toda vez que temos uma alteração no nosso estado de consciência. Quando estamos na atividade onírica, quando estamos dormindo, em que nenhum dos sentidos estão ali sendo ativados. Durante o sono, há uma exteriorização da alma. Não um desprendimento absoluto, mas uma exteriorização. O espírito ganha este recreio enquanto o corpo está inativo, apenas com a função básica de manter seu funcionamento para recuperar as energias consumidas durante a atividade de vigília. Há necessidade do espírito, do corpo recompor essas energias, essas forças. Então, ativa uma glândula aqui e nós desligamos. Morremos. Literalmente estamos mortos enquanto dormimos, porque não vemos nada que acontece ali. E ainda tem alguém, muitos de nós, pelos desregramentos na vida, ainda tomamos umas bagas para dar aquela dormida sem chance de acordar, né? E apagamos de vez. Neste momento, a alma se desprende. Qualquer alteração da nossa consciência, há uma esterilização automática. Às vezes a gente está aqui no centro espírita, assistindo uma palestra e dá aquela cochilada, se não aquela dormida mesmo, já o corpo ali desliga. Muitos de nós experienciamos neste momento visões, fui lá, voltei com isso e aquilo, às vezes leva um susto e olha para os lados, não, a palestra ainda continua, né? Mas o espírito se desloca automaticamente. Então, através do sono, nós temos lembranças da vivência, da experiência que a alma teve no mundo espiritual. Todos sonhamos, nem todos lembramos dos sonhos, mas muitos deles nós lembramos, de cenas diversas. Sonhamos que estão em outro lugar, às vezes em outro planeta, conversando com pessoas que nunca vimos na vida, e situações que nunca vivenciamos. Então, são muitos registros que identificam a exteriorização da alma, a projeção do espírito para esse mundo espiritual. Para esse mundo espiritual que o Espiritismo descortina para nós, facultando o nosso acesso no entendimento da continuidade da vida no plano extrafísico. Casas mal assombradas. Quanto se tem registros de casas mal assombradas, de barulhos, de assoalhos ringindo, de portas batendo, de cortinas balançando. Preste atenção, muitas vezes que a gente está em casa sozinho, de noite, à meia-noite, não tem ninguém, falta luz, fica aquele breu, o olho arregala cada vez mais, a gente ouve que não ouve. Mas quantos de nós não nos assustamos por estar sozinho no escuro, em algum lugar estranho? Porque pode aparecer alguma coisa, e esse alguma coisa que nós estamos aqui, pode ser um espírito, né? E isso assusta. Casas mal assombradas, eu não quero ver, eu não quero sentir, né? Eles estão falando dos espíritos. Às vezes na nossa própria casa tem fenômenos dessa ordem, mas a gente não está atento a certos fenômenos que acontecem. Então, quando desencarnarmos, nós seremos esses espíritos e podemos aparecer por nossos familiares. Imagina nossos familiares ignorantes disso nos enxotar da casa.
nos vendo chegando e se assustando de nós próprios. Somos nós, espíritos, que vamos continuar e muitas vezes visitamos os nossos lares, visitamos os nossos amigos, né? Aqueles que nos antecederam à pátria espiritual estão libertos dessa experiência reencarnatória, passaram por essa experiência e retornam ao mundo espiritual. Isso é lei divina: nascer, viver, morrer. Retorna ao plano espiritual, fica um tempo no plano espiritual, depois renascer ainda, nova experiência reencarnatória, progredir sempre. Olha que maravilhoso e que consolador é isso. Progredir sempre, tal é a lei. E essa lei também trabalhada por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma das leis morais é a lei do progresso. A que todos nós somos perfectíveis nesse processo. Disse o Mestre: vós sois Deus em potencial, porque ele está dizendo que nós vamos chegar nessa condição de fazer tudo o que ele fez. Aqueles ditos milagres são milagres, né? Então Kardec também faz uma dissertação sobre isso. O que entendeis por milagres? Aquilo que é sobrenatural. Sobrenatural. E o que você entende por sobrenatural? Aquilo que está contrário às leis. Aí ele pergunta: acaso conhece todas as leis para dizer que isso é sobre as leis? Né? Tudo o que acontece, tudo, mesmo aquilo que nós compreendemos e que nós não compreendemos ainda por falta sentido desenvolvido, falta elevação intelectual e moral para decifrar coisas da lei divina que nós desconhecemos. Nada é sobrenatural, que seria uma coisa fora das leis naturais. Não somente dessas que conhecemos, da gravidade, né? Das leis da física, da química. Não, isso a gente conhece porque se deparou com esse conhecimento. Existem outras tantas que ainda não sabemos. Então Kardec pergunta: acaso conheceis todas as leis para dizer que isso é sobrenatural? Não. Então, as casas mal assombradas, esses barulhos diversos, fazem parte desse grupo de fenômenos, poucos apontados aqui, mas que já nos sustenta o nosso entendimento de que a vida continua. A nossa razão, a lógica da vida já não nos permite mais achar que vamos acabar no túmulo. Acabou, Laércio não existe mais. Pensa, que desconsolação seria isso? Todo o esforço que eu faço no bem vai por água abaixo no momento da morte? Não faz sentido. Não cabe mais aqui. Não cabe. Né? Fenômeno das mesas girantes, da movimentação de objetos, que foi um dos pontos da própria vinda do Consolador Prometido, das mesas girantes. Ali na Europa, nos Estados Unidos, quando das irmãs Fox, as manifestações dos espíritos. Então, as mesas, cadeiras, qualquer objeto pode se movimentar? Podem. Os espíritos podem provocar esses movimentos? Podem. Como entender isso? Tem na fenomenologia, na ciência espírita, explica como esses objetos podem se movimentar. E são outras tantas provas que nós nos deparamos, que muitos de nós aqui vivenciam muitas vezes um fenômeno dessa natureza, ou de alguém que sabe. Isso escapa à ciência ordinária, ela não se apropria disso, porque a ciência não pode provar isso a hora que ela quer. Esse é um diferencial. Os espíritos se manifestam quando eles querem. O telefone toca de lá para cá. Né? Então esse é um processo que vai acontecendo. Das manifestações dos espíritos através da fala, da psicofonia, através da escrita, da psicografia. Nós temos só 400 e poucas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, através de vários espíritos, entre os mais conhecidos, Emmanuel e Chico, que tinha o curso primário. Não sei o que se pode dizer, senão da manifestação dos espíritos dizendo isso. É Emmanuel que está aqui.
E muitas das psicografias do Chico com a escrita do próprio espírito comunicante, com assinatura, que foi motivo inclusive de profundas investigações para provar que aquilo era uma mistificação, uma enganação, e não deu. Quando aqueles 2 repórteres vieram desmascarar Chico, se dizendo outras pessoas, né? E eles saíram dizendo assim: Chico conversou conosco, nós demos outros nomes para ele e ele não falou nada. Então ele não tem essa informação, não tem essa evidência e tudo mais. E Chico deu um presente, deu um livro para eles. E quando eles foram para a terra dele, publicaram que Chico é uma farsa, que não é nada daqui, senão ele ia saber que eles deram um nome falso às pessoas falsas. Depois que eles publicaram uma revista lá, olha, o Chico nos deu um livro, você viu o que está escrito? A mensagem do Chico lá? E lá o Chico escreveu o nome real deles. Muito obrigado pela sua presença, né? E eles já tinham feito a publicação. Percebe? O que é uma prova maior que essa? Entre outras, da pintura, né? Da pictoriografia de Gasparetto, das intervenções cirúrgicas de José Arigó, está recheado de informações que comprovam a existência e sobrevivência do espírito, desse nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Das materializações dos espíritos, quando William Crookes, um dos grandes cientistas dos tempos modernos, ele faz uma pesquisa por um bom tempo nas materializações do espírito Kate King, e ele vai pontuar no seu relatório final: eu não digo que isso é possível, materialização do espírito. O que é uma materialização do espírito? É um espírito se materializar aqui do meu lado e todos nós vermos que ele está materializado. Todos nós podemos ver. Não precisamos ter a visão mediúnica, é a visão física mesmo. Todos nós podemos ver, tocá-lo. William Crookes mede peso, densidade, altura de um espírito que se materializa. E a gente vai entender todo esse tipo de manifestação em O Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita, que explica toda a fenomenologia espírita. A gente possa entender, né? A gente conversando nos grupos, né, de estudos, muitas vezes tem a preocupação assim: será que o espírito pode nos pegar pelo cabelo e nos jogar lá do 10º andar? Ou de mim não. De mim não, né? Então desse mal eu não sofro. Mas não é assim que funciona. Existe uma lei que regula as relações, como as nossas leis civis no estágio em que nós estamos, que regula as nossas relações. Mas os espíritos sim podem movimentar objetos, utilizando a energia que nós doamos, muitos de nós sem saber que doamos essa energia chamada de ectoplasma, e muitos de nós doam em abundância isso, a ponto dos espíritos utilizar dessa energia, manipulá-la, envolver um objeto e fazer com que ele se desloque. A gente vai entendendo isso. Então, fenômenos que demonstram a reencarnação, fenômeno de xenoglossia. Daqui a pouco aparece uma criança falando N idiomas. Hoje a gente está vendo no nosso meio quantas crianças tendo comunicabilidade com os espíritos, falando, relatando, mostrando. Assim, bastante evidências dessa natureza, né? Outros fenômenos que acontecem em experiências quase-morte. Quantos relatos nós temos dessas experiências de quase-morte? Ou quando estamos no leito da morte, se diz, né? Quando estamos lá, quantas visões as pessoas têm? Olha, né? Estava aqui comigo, meu avô, minha avó. Aí as pessoas do quarto estão alucinando mesmo. Não é alucinação. É evidência, o espírito já está se desprendendo, o corpo já não está mais sendo aquela prisão do espírito, né? No leito de morte. Então, é recheado de fenômenos que exemplificam, evidenciam a mortalidade da alma. Mas até lá, né, ainda cabe a pergunta, né, de após a morte, ou seja, após essa experiência aqui que nós estamos, a pergunta: estarei melhor ou pior? Essa é a pergunta que tem que fazer.
que independente de aceitarmos ou não, nós vamos nos deparar com a realidade espiritual. Estaremos melhor ou pior? Aprendeste o que foi dito há muito tempo, ou o céu ou o inferno. Já não cabe mais também, ou o céu ou o inferno. Até porque o padre Gregório depois criou o purgatório, porque não dava mais para sustentar logicamente essa posição de céu ou de inferno. Aí criou o purgatório, né? Quem não é tão ruim para ir para o inferno e nem tão bom para ir para o céu, vai para onde? E quem vai para onde? Então nós estamos falando da alma. Para consolar nós, pior nunca. Então já é um consolo. Essa é a nossa melhor versão reencarnatória. Pior nunca. Se olharmos a nossa vida para trás, é pior. Quem quiser fazer regressão das vidas passadas vai se deparar com coisas não muito agradáveis. Então é bom não mexer lá. O passado nosso, obedecendo a evolução espiritual, sempre aprimora. Então para trás sempre pior, né? Agora, igual ou melhor, sim. A gente pode estacionar no grau evolutivo que nós estamos. Muito raro, mas podemos estacionar. Sim. Melhorar, sim. Mas isso depende. E depende do quê? Do uso que o espírito, a alma encarnado, faz do seu livre arbítrio. Aí vem a responsabilidade para nós. E onde é que nós nos apoiamos nisso? Vê de Cristo. Sempre Jesus. Sempre. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Emmanuel vai dizer: se em algum momento, naquilo que eu transmitir através de Chico, eu me afastar de Jesus e Kardec, esqueçam-me, seguem o Cristo. Então, veja Jesus, quando ele vai dizer: a cada um segundo as suas obras, a cada espírito, a cada individualidade, segundo as suas obras. Ou seja, o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Agora, com um conhecimento a mais, que são esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Cada um segundo as suas obras. E isso é de cunho individual, é particular, vivendo na coletividade. Mas esse ajuste, esse aprimoramento, esse esforço, essa renúncia e sacrifício é individual. Por isso que Jesus diz: a cada um segundo as suas obras. Então, obras no bem ou no mal. É isso que vai imperar no estado espiritual em que nos encontraremos no mundo espiritual. Então, o Evangelho de Jesus é esse código de conduta moral. Código de conduta moral. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a aplicação do conhecimento. Quando aplicamos esses conhecimentos, que podemos discernir entre o que convém e o que não nos convém, tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. E com o conhecimento nós vamos administrando esse proceder na existência. E isso fará diferença quando retornarmos ao mundo espiritual. Então Jesus nos convida com o seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí está cheio: bem-aventurados os simples, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, né? Bem-aventurados, né? Os bons. Isso é comportamento que ele está falando. Então, nos apontando esse caminho do bem para seguir. Jesus chama a atenção de Pedro num comportamento que ele teve, quando ele fere o soldado mau que vem prender o Cristo lá no monte para levá-lo à crucificação. O que Jesus diz? Simão Pedro tirou a espada da bainha e feriu o soldado. O que é isso, Pedro? Você está maluco? Nos dias de hoje, né? Esse é o espírito inferior falando, Cristo não falou com essas palavras, né? Que isso, Pedro? Que eu tenho ensinado? O que eu tenho ensinado? Dar a outra face.
Se alguém lhe bater à esquerda, dele a outra, de dentro para fora. Quando alguém lhe bate de fora para dentro. Quando te convida a andar 1000 passos, ande 2000. E quem pode dar mais? Olha o perdão, perdonare, doar, donare, mais, doar mais, perdão, perdonare, 2 termos latinos. O perdão é doar mais, é fazer mais, aquele que tem a capacidade de compreensão e poder fazer essa atividade, essa exemplificação, como Cristo exemplificou. A ponto de ele na cruz dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha o ensinamento do Cristo. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão matando o Cristo. Mas eles desconheciam as consequências daquele comportamento para cada espírito no mundo espiritual. Vai dizer mais adiante, uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. E onde vamos verificar o resultado das nossas obras? Quando retornarmos ao mundo espiritual. Então Jesus exemplifica o comportamento nós, nos mostrando que estamos aqui para servir e amar. Servir e amar. Ninguém nos perguntará, quando retornarmos à parte espiritual, sobre os nossos títulos. Quanto ouro amealhamos, quanto poder você assumiu. Está lá a parábola do homem avarento. O que diz a parábola? Aquele homem que teve uma produção da sua colheita muito grande, mas os seus celeiros já estavam abarrotados. O que ele pensou? Vou doar tudo para os outros. Não, ele não pensou isso. Ele derrubou aqueles celeiros, fez maiores e guardou muito mais aquela colheita dele. Aí ele se deita numa rede e diz, aí ele vai ter uma conversa com Deus. Alma minha, descansa agora em paz, porque tu tens para o resto da vida. Mal ele sabia que naquela noite ele seria deportado para o plano espiritual, né? Dizendo, isso não pertence a ti. Tudo que temos serve para o nosso uso e fruto, mas não é a nossa verdadeira propriedade. Não é a nossa verdadeira propriedade. Temos que deixar tudo, quer queiramos ou não, no momento de deixarmos esse plano. Deixaremos o nosso corpo físico. Imagina as coisas que nós estamos desfrutando. E aí muitos espíritos retornam à parte espiritual apegados a essas coisas. E quando ficam apegados a essas coisas, estão ali presentes, presos, sofrendo. É o próprio umbral isso. Tem dificuldade de desprender-se. Então por isso que Jesus vai dizer, dá tudo que tem e segue-me. Dar no sentido, desprenda-se, não é jogar fora, não é isso. Desprenda-se das coisas materiais. Não são as coisas materiais que vão lhe proporcionar felicidade. O reino do céu não tem aparências exteriores. O reino já está dentro de vós. E esse estado de felicidade é de dentro para fora, nas ações do bem que nós fazemos. Então Jesus alerta e nos ensina que, por exemplo, dentro de uma das provas que é da riqueza, ele vai dizer, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é mais difícil um rico entrar no reino do céu. Não impossível, é mais difícil, devido à tentação que o mundo material nos canaliza a atenção. Então, qual será a nossa verdadeira propriedade quando deixarmos esse plano? São os valores morais que nós desenvolvemos, as virtudes. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Veja, quando ele diz para Nicodemos, e Nicodemos pergunta, como é que eu posso alcançar a vida eterna? E Jesus responde, de nascer de novo. É nascer de novo. Nicodemos não entende o sentido espiritual da fala. Mas como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Nicodemos, até tu pensando como todo mundo. Então, é o Espírito que retorna uma nova experiência no mundo. Nossa, não estou nem na metade e o tempo já foi, gente. Não tem problema.
Até meia-noite nós terminamos. Esses valores, a gente vai olhar assim, é o bem que nós realizamos. O bem é a única moeda que assegura a nossa felicidade. Enquanto o bem não se instalar definitivamente, nós estamos nesse processo reencarnatório. Nascer, viver, morrer. Renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Morremos. Precisa reencarnar mais? Não, mundo celeste. Precisa, sim. E aí voltamos para o ciclo. Nascer, viver, morrer. Precisa reencarnar? Sim. Nascer, viver, morrer. Ainda assim, até a resposta ser diferente. Né? Até a resposta ser diferente. Então, é a obra divina que Jesus veio fundar nos corações através da Boa Nova e nos mostra o caminho para que, de nossa parte, multipliquemos nos corações com quem convivemos o bem. Essa é a vinha do Senhor. Caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdão das ofensas, indulgência e benevolência. Não foge disso. Né? Diz-nos Emmanuel, reportando-se a segunda carta de Paulo, apóstolo aos Coríntios. Palavras de Emmanuel. Se sinta otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria de viver. Enquanto o envoltório da carne, o corpo, se corrompe pouco a pouco na vida, a alma imperecível se renova de momento em momento para a vida imortal, que continua na vida maior, depois do colapso da desagregação molecular, causando-lhe a morte do corpo físico. Nascer, viver, morrer, lei, renascer ainda, sim, progredir sempre, tal é a lei. Então fica essa mensagem para essa oportunidade, esperando que ela tenha esclarecido um pouco mais o que a doutrina espírita, dentro do bojo de todas as suas obras, traz para nós, iluminar os nossos pensamentos e sairmos cada vez mais da ignorância, do entendimento das leis que regem as nossas vidas. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, que a paz do Mestre esteja junto conosco. Que assim seja. Cada um de nós, nesse instante, possa trazer até si a imagem do Mestre Jesus. Que possamos visualizar esse divino amigo. Ele que nos trouxe todos os ensinamentos necessários ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso aprimoramento. Ele que é a luz do universo, a iluminar e a esclarecer todas as consciências. Mestre e amigo Jesus, nesse instante, elevamos a Ti, Senhor, o nosso sentimento de profunda gratidão por tudo que fizestes por nós e continuas a fazer.
como é consolador, Senhor, os teus ensinamentos. Como é libertadora a tua mensagem. Como é reconfortante os teus ensinamentos, os teus exemplos, a tua vivência. Obrigada, Senhor, por teres enviado até nós esse Consolador, que é o Espiritismo, que vem trazer a tua mensagem, agora sem o véu da alegoria, nos tornando límpida e clara a realidade da imortalidade da alma, nos apresentando um Pai que é de amor infinito, que nos acolhe e que nos ama com os nossos defeitos e qualidades. Obrigada, Senhor, porque esta doutrina nos faz compreender o tamanho da tua justiça e da tua sabedoria, Pai amado. Compreendemos agora, Senhor, a realidade de nosso próprio ser, a finalidade de nossa existência, do porquê daqui estarmos. Que possamos, Senhor Jesus, nos envolver cada vez mais dos bons pensamentos, que possamos rogar sempre a presença de nosso Espírito protetor, de nosso anjo guardião, junto de nós, para que possamos tirar, Pai amado, o melhor proveito da nossa existência presente, amando todas as criaturas, respeitando o nosso próximo, procurando fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, procurando nos conhecer a nós mesmos, procurando entender as leis divinas, porque somente a par desse entendimento, do conhecimento das tuas leis, que poderemos nós outros alcançar o estado de felicidade plena que é reservado a cada um de nós. Pedimos à espiritualidade presente, que nos envolve e que nos agracia nesse instante com tanta dádiva, para que envolva todos os lares, todas as famílias, todas as criaturas, todos os corações que se encontram ainda em trevas, que desconhecem as verdades que nós outros já conhecemos, para que sejam envolvidos pela tua luz infinita, Pai amado. Onde quer que exista dor e sofrimento, rogo a ti, Mestre Jesus, aos teus benfeitores, ao Pai Criador, que leve a esperança, que leve o consolo e a resignação. Nós te dizemos nesse instante, Pai amado, muito obrigado por tudo que nos foi proporcionado nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Fechou.